Olá, minhas amigas, meus amigos do Prosa Bem TV. Vamos iniciar mais uma reunião, né? Sejam todos muito bem-vindas a esse nosso diálogo em torno das palavras da mensagem do Cristo. Para iniciarmos, vamos fazer uma leitura inicial do livro Fonte Viva, capítulo 3, na Grande Romagem. O livro Fonte Viva é escrito por Emmanuel, né, psicografia de Chico Xavier. Na Grande Romagem, capítulo 3. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Epístola de Paulo aos Hebreus 11:8. Então, Emmanuel nos faz a seguinte reflexão dessa passagem. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Observemos que na passagem bíblica que relata, né, esse trecho da vida de Abraão, foi realmente uma situação física. Ele foi convidado, né, uma voz o dizia para que ele fosse para tal lugar, que ele tivesse fé e fosse para tal lugar. Ele não sabia onde era esse local. Ele não sabia. Mas aqui diz, pela fé, ele foi chamado, ele obedeceu. Olha só, obedecer. Indo para um lugar que havia de receber por herança. Só que, na reflexão que Emmanuel traz para nós aqui, essa é a grande viagem de nós para conosco mesmo, certo? Ele fala aqui que nós, né, pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão à sublime herança que lhe é destinada. Qual é a herança que é destinada para nós, aprendizes do Evangelho? A herança divina. O que Deus tem para nos oferecer como herança? Deus é o provedor da paz. Deus é o manancial do amor. Deus é que provê a vida. Então, nós temos para receber de herança de Deus a eterna felicidade, a eterna paz. O amor que temos para viver esse amor em nós, essa é a herança que nós temos para receber de Deus. Aí ele diz, a conscrição atinge a todos, ou seja, o convite, o chamamento é para todos. Todos, sem exceção, são chamados para o trabalho da fé. Todos. Em alguns é um parente que chama para a igreja, outros chama para o templo religioso, outros recebem um livro para ler, outros recebem assistem um filme, né, que convida a fé, mas todos são chamados. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Não é partir em uma viagem externa, é partir em uma viagem interna para sairmos dessa situação de dúvida, né, de não acreditar, para esse estágio da fé, que é a crença pura. A crença raciocinada, como nos diz Kardec. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é o Cristo Jesus. Olha só, nós não sabemos a que estações de contato nós teremos na romagem. A romagem que ele fala é nossa trajetória de vida. O que nós iremos passar para a construção da nossa fé? Que experiências nós passaremos? Não sabemos. Quantas vezes seremos constrangidos
a pisar sobre espinheiros da calúnia. Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Estão observando que viagem é essa que ele fala, né, que nós devemos percorrer? Essa viagem, né, na nossa existência, essa viagem para a construção da fé em nós. E nós somente construiremos a fé quando também aprendemos a construir a humildade, o perdão, a compreensão, a tolerância. Então, com isso, é que nós vamos trabalhando as verdades cristãs em nós, vamos trabalhando o evangelho em nós e nossa fé vai aumentando. E Emmanuel continua nesta bela mensagem. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção sem esmorecimento. Ele diz aqui, no caminho interior da própria redenção, sem descanso, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e, em seguida, a solidão. Olha que interessante aqui, né? Emmanuel ele cataloga aqui os vários estágios que a maioria das pessoas na Terra passa. Os vários estágios. Suor intenso, muito trabalho, né, na maturidade, na vida adulta, na maturidade. Amanhã é a responsabilidade, né? Família, né, trabalho, muita responsabilidade. Depois, sofrimento, com problemas de saúde, outros problemas. E, em seguida, a solidão. A maioria das vezes, as pessoas, né, muitas vezes, permanecem só. Uma solidão sem ter companheiros ao lado, companheiro ou companheira ao lado, ou também a solidão interna, mesmo rodeado de pessoas, mas pessoas que não o compreendem, não a compreendem. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Então, aqui ele já relata, depois dessa fase difícil de tribulações, de sofrimento, então, depois vem o quê? Abre-se a vanguarda, novas ideias, novos pensamentos, nova vida em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Muita gente pensa que viver a virtude, viver o amor, viver o perdão, é algo assim sacrificante, é algo que não tem nada a ver com felicidade. Isso é porque as pessoas não entendem o que seja essa virtude. Não entendem. Mas quando consegue vivenciar isso, e aí sim é que vem a real felicidade, a real paz. Então a pessoa vive na angústia, vive na tristeza, vive na revolta, vive na inquietação, vive na turbulência e se acostuma com isso, acha isso normal e acha que não existe outra vida além dessa. Então, acha estranho quando vê certas mensagens como essa. Acha estranho. Mas é por isso que ele fala aqui, abre-se a vanguarda. Vanguarda são coisas novas, novas ideias, novos rumos, novos pensamentos, novas ações, novos modelos. Abre-se a vanguarda, coisas diferentes, em horizontes novos de entendimento e bondade. Então, tudo isso, de novo, é para deixar aquelas tristezas e aqueles sofrimentos para trás e uma nova vida recomeça. Subamos sem repouso,
pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Olha, para trabalharmos o evangelho em nós, temos que lutar. E não é lutar pouco, é lutar com perseverança. Por quê? Porque o mundo que está à nossa volta luta contra o evangelho. É o materialismo do consumismo, por um lado, instigando a pessoa ao consumo. Por outro lado, são os convites apetitosos de vícios. Por outro lado, os convites da sensualidade, e por aí vai. Para que a pessoa realmente desista desse caminho, dessa vanguarda, desse caminho novo que é o evangelho. Então, temos que lutar contra tudo isso. E quando ele fala que os desertos, as dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos, é sobre tudo isso. Sobre tudo isso. As dificuldades que enfrenta aquele que quer vivenciar e sabe que precisa vivenciar o evangelho para construir esse mundo de paz interior. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. E Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, olha só, além das nossas dificuldades, além do nosso sofrimento, o Senhor nos espera nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Nos cimos, no alto, né? Onde resplandece a eterna ressurreição. Uma palavra muito interessante aqui que ele fala: obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação. E será que nós queremos obedecer? Porque esse é um dos graves problemas, como Emmanuel intitula aqui, do aprendiz do Evangelho. É o não querer obedecer. A vaidade toma conta da pessoa, a presunção, aquela coisa da dúvida, muita dúvida, né? Muito questionamento, e a obediência fica de lado. Obedecer vendo a lógica, vendo a razão, obedecer sem fanatismo. Nós, espíritas, trabalhamos a fé raciocinada. Quando ele fala obedecer, está ligando o obedecer a que a pessoa se encaminhe nas virtudes, obedeça ao perdão, obedeça a ser compreensivo, obedeça a ser tolerante, obedecer, por nossa vez, consciente de nossa destinação. E qual a nossa destinação? Qual a nossa destinação? Quando partirmos aqui da Terra, nossa destinação, o mundo espiritual. Então, se nós estivermos conscientes, plena consciência da nossa destinação, que é o mundo espiritual, né? A vida continua, a vida nunca para, nunca a vida para, a vida sempre continua. Mas continuaremos ela em uma nova experiência. Estamos na carne, passaremos para a experiência espiritual. Então, essa experiência espiritual que nós retornaremos, quando nós retornarmos para a nossa pátria espiritual, esse é o que? A nossa destinação. Então, obedeçamos, por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Belíssima mensagem de Emmanuel, né? Só recapitulando, o capítulo 3 do livro Fonte Viva, para quem quiser acompanhar, certo? Onde ele traz uma exaltação à fé, né?
ele traz essa mensagem de humildade, da obediência, da humildade, para que realmente adquiramos a fé. Porque aquele que não busca a fé pelo caminho da humildade, não encontrará. Não encontrará. Porque quando nós estudamos as ciências da Terra, né, as tecnologias e as ciências da Terra, estamos trabalhando o raciocínio. Mas quando buscamos a fé, o caminho não é somente a razão, o caminho é mais pelo lado da emoção. Né? É mais pelo caminho emotivo. Nós temos que nos apegar realmente à fé em Deus, à fé em Jesus, para que a calma e a tempestade realmente se acalme em nós. Antes da prece, quero lembrar que quem desejar, né, pode colocar uma garrafinha de água ao lado, né, ou um copo d'água para tomar depois. Se colocar a garrafinha de água para ficar tomando todos os dias, de preferência de manhã cedo, logo em jejum, né, um pouquinho, tá certo? Então vamos fazer nossa prece? Oi. Certo. Ok, né? Até 5h45? Ok, nada. Vamos então fazer nossa prece, tá certo? Elevemos nosso pensamento em oração e agradeçamos a Deus por este momento maravilhoso de reflexão, de paz, de luz e de serenidade que temos diante da mensagem do Evangelho. Senhor, derramai vossas bênçãos de luz, de paz, de saúde, para todos aqueles que neste momento estão absorvendo esses ensinamentos. Pedimos também por todos os trabalhadores do Prozebem, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que estão assistindo. Recebo nesse momento a luz que paira sobre todos, renovando nossas ideias, renovando nossas emoções e trazendo mais equilíbrio, mais harmonia mental, harmonia física, harmonia espiritual, e fazendo com que estejamos no nosso dia a dia mais sintonizados com a paz e com a luz. Que assim seja. Para a reflexão da mensagem de hoje, né, que é intitulada a mensagem, o título, A Tempestade Acalmada, não trouxemos essa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. E faz parte, esse título, A Tempestade Acalmada, faz parte do estudo do EAD, né, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, onde se estuda ensinos e parábolas de Jesus. Tá? Essa lição está no módulo 6, roteiro 3. Tá? Vamos então à passagem do Evangelho. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Aqui é Jesus, falando para os discípulos. Estavam de um lado do lago de Genezaré, né, conhecido como Mar da Galileia. E ele diz: passemos para outra parte. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, e sobre uma almofada. Aliás, e ele, Jesus,
estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha só, Jesus disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Passagem muito interessante, né? Essa do Evangelho. E que nós não devemos ficar somente na letra. Não devemos ficar presos à letra na interpretação. Né? Vamos procurar entender a simbologia desse ensinamento. Né? A simbologia. Então, vamos observar o seguinte. Estavam no barco, né? Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Vamos aqui analisar o seguinte. Como que uma pessoa está em um barco pequeno, em um grande temporal, né? Tempestade forte, o barco balançando, as ondas muito altas, que as ondas já passavam por cima do barco, o barco balançando muito, muito forte, né? O medo daquilo afundar, muito grande, né? O medo do barco virar e todos afundarem. E como que uma pessoa consegue dormir? Como que uma pessoa consegue dormir no barco dele? Né? Ele estava na polpa, na parte de trás, né? Dormindo sobre uma almofada. Olha que impressionante isso. Despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha, o Evangelho, muitas vezes, colocam palavras que, assim, é uma palavra que, em um sentido muito forte, para que nós venhamos a ter uma compreensão mais rápida daquilo. Então, o dormindo seria o quê? Poderíamos entender como que Jesus estava muito tranquilo, muito calmo. É como que, por exemplo, a gente está em um local, está acontecendo algo assim, uma turbulência muito... Imagina um terremoto. Né? As casas balançando, tudo balançando, caindo. Né? As pessoas desesperadas, tem uma hora que está bem calmo, consciente, mas está bem calmo, tranquilo. Claro que não está dentro da casa, está do lado de fora, né? Porque se estivesse dentro, tem que correr logo para fora. Né? Que a casa pode cair, mas está lá bem tranquilo, olhando tudo. E o povo desesperado, correndo para lá e para cá, e a pessoa bem tranquila. Então chegou e diz: Meu amigo, você está dormindo, é? É isso que nós entendemos que, né, que pode ter acontecido. E por que essa tranquilidade de Jesus? Por que essa tranquilidade? Ele diz: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só. Ele repreendeu, não é isso? Repreendeu o mar. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande... Aí tudo se acalmou. Certo? E disse-lhes... Olha só o que Jesus disse para ele, depois que tudo se acalmou. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa interpretação, tímidos, é uma interpretação assim muito delicada. Tem uma outra interpretação, que é mais na raiz mesmo da palavra, que diz assim: por que sois tão covardes? Por que sois tão covardes? Inclusive, essa é a interpretação de Haroldo Dutra, né, no Evangelho de Haroldo Dutra. Por que sois tão covardes, ou seja, medrosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então, vejamos. Diante essa tribulação, essa tempestade, né? Esse vendaval, essas ondas gigantes que está mostrando aqui, são o quê? Representam o quê? Representa as grandes tribulações que nós passamos na vida, os choques, os abalos que nós passamos na vida. Uma pessoa está levando sua vida tranquila,
tem um problema de saúde, vai fazer um exame, pronto. E agora, detectou-se que tem uma doença, né, uma enfermidade degenerativa e que a pessoa tem tantos dias de vida. Pronto, desmorona toda a pessoa, né, a pessoa fica sem chão, ou ela, ou então de um parente muito próximo, uma pessoa que ela ama muito, né, desmorona tudo. Aí a pessoa fica naquele maior desespero. E agora vamos se lembrar aqui de Jesus. Por quê? Por que isso? Não tendes fé? Olha só. A pessoa tem a sua vida tranquila, trabalhando, mantendo a família, tem um emprego, está ali tudo financeiramente estabilizado, de repente surge o desemprego. Pronto, desmorona tudo, a pessoa e a família fica sem chão, e agora o que fazer, o que fazer, o que fazer, aquele desespero todo. E aí vem a pergunta de Jesus, não tendes fé? Jesus repreendeu os discípulos, e nós temos que interpretar o seguinte, Jesus falou para eles, perguntou se eles não tinham fé. Em que sentido? No sentido de que logo, logo viria o tempo bom? Ou porque eles poderiam realmente morrer, né? E, vamos supor, essa situação passaria, porque iriam morrer realmente e acabou-se. Por que será? A fé, ela, às vezes, ela não é bem interpretada. Nós, né, durante milênios, carregamos em nossa mente essa ideia de que fé é a certeza daquilo, é a certeza daquilo que eu vou conseguir. Eu quero algo e a certeza daquilo é fé. Isso também é fé, mas isso é mais otimismo. Eu tenho um otimismo pela vida, que isso é importante. Eu tenho um otimismo de que eu vou lutar, eu vou estudar, vou passar no concurso, eu vou fazer tal curso e vou conseguir um emprego, eu vou trabalhar, a minha saúde vou melhorar. Isso é otimismo, é fé, mas é mais otimismo. Agora, a fé verdadeira é a aceitação. Jesus, quando repreendeu os discípulos, é como se estivesse dizendo assim, vocês estão com medo de quê? Vocês não sabem por acaso, vocês são meus discípulos. Vocês são os intérpretes da minha lei. E vocês não sabem que a vida continua, não. Vocês não sabem que nós somos imortais. Vocês não sabem que vocês são espíritos. Todos nós somos espíritos. Por que se desesperam? Por que se desesperam? Nós lembramos aqui aquela passagem de Chico Xavier, muito conhecida, né? Aquela passagem, inclusive tem no filme, em que ele está viajando de avião, está indo de Minas Gerais, não lembro se para o Rio de Janeiro ou São Paulo, para participar do programa Pinga Fogo, em que ele era entrevistado, né? E era líder de audiência na época, e tem uma turbulência no avião. E aquela turbulência continuou. Né? O avião começou a chacoalhar de um lado para o outro, e todo mundo ficou nervoso dentro do avião, e gritando. Né? Ai, meu Deus, vamos morrer, Jesus, me acuda. E Chico Xavier também estava lá e começou também a ficar desesperado. Ficou desesperado, ficou, minha Virgem Maria. E aí aparece na frente dele, quem? O mentor, né, que já andava com ele direto. Ia para o programa também com ele, para o orientar. Emmanuel aparece na frente de Chico. E também o repreende. Repreende Chico. O que está acontecendo, Chico? Aí Chico Xavier, mas que mentor é esse? Você não está vendo nossa situação? O avião vai cair, pode cair esse avião. Estamos aqui tudo desesperado. Ele, por que esse desespero? Se for morrer, morra com a educação. Morra com a educação. E Chico disse, como é que se morre com a educação, Emmanuel? Pelo amor de Deus. E começou a gritar de novo, ai, meu Deus, ai, Jesus. Mas aí parou a turbulência e tudo voltou ao normal. Foi só nuvens carregadas, e aí o avião teve aquela turbulência. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, né, entendermos que nós passamos por essa turbulência da vida, por essa tempestade da vida, mas que são fases, e que essas fases são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Olha, vamos fazer aqui uma interpretação, rapidamente, sobre a fé, né? Essa interpretação que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19.
né, quando ele diz o seguinte: o que é a fé? No capítulo 19, né, a fé transporta montanhas, Kardec nos traz essa explicação. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que ele cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Vamos trocar em miúdos isso aqui. Fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Nós temos esse sentimento inato, essa certeza em nós de nossa destinação futura. Se nós tivermos, nós temos muita fé. Qual é a nossa destinação futura? Nossa destinação futura, a curto prazo, é o quê? A nossa ida para o plano espiritual. Nós temos certeza de que nós somos espíritos, somos imortais, que vamos estar no plano espiritual. E, a longo prazo, o sentimento inato de seus destinos futuros. Qual a minha destinação futura? Minha destinação futura, a nossa destinação futura, é o quê? A felicidade plena. É estar ao lado dos espíritos iluminados. Isso dizer assim, é uma destinação de longo prazo, que através da nossa evolução, né, através das várias reencarnações, nós vamos evoluindo e chegaremos ao estágio dos espíritos iluminados. E aí sim, é uma felicidade eterna. Nada mais macula essa felicidade. Certo? Então, Kardec coloca que a fé é esse sentimento inato do meu destino futuro. E também é a consciência que temos das faculdades imensas depositadas em germe no meu íntimo. E que faculdades imensas são essas que são depositadas em mim? Em germe. Jesus diz em uma passagem: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, as faculdades que são depositadas em mim, preciso ter consciência plena dessas grandes faculdades que são depositadas em mim. A faculdade da inteligência, as faculdades do amor, de saber amar, de saber perdoar, de ser compreensível, de ser tolerante. Né? Essas grandes dificuldades dos espíritos iluminados e superiores, todas elas estão em nós, como ele diz aqui, olha, em germe no seu íntimo. Todos nós carregamos essas grandes faculdades. Então, a fé é termos essas duas certezas, né, segundo os espíritos iluminados, que colocaram isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, esse sentimento inato da minha destinação futura. Devamos ter essa certeza. Tenhamos essa certeza de que somos imortais, que viveremos num plano espiritual, de que estamos em evolução e somos predestinados à felicidade. E a outra certeza são das faculdades imensas que são depositadas dentro de mim. Então, essas faculdades, tendo certeza dessas faculdades, tendo certeza, eu me tornarei uma pessoa altamente otimista, uma pessoa com um grau de fé muito alto, porque eu acredito nos meus potenciais. Precisamos acreditar em nós, em nossas potencialidades e acreditar em Deus. Então, quando Jesus repreendeu os discípulos, foi nesse sentido. Meus irmãos, onde está a fé de vocês? Onde está a fé? Por que esse desespero? Por que isso? Alguém morre por acaso? Ninguém morre. Então, é uma construção que nós precisamos fazer em nós, né? Precisamos
crescer em nós, precisamos crescer em nós cada vez mais essa fé. Porque quando nós não trabalhamos em nós a fé, existe uma erva daninha que começa a tomar conta dos nossos sentimentos, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Uma erva daninha que vai nascendo ali, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e nós não nos apercebemos e ela vai tomando conta de nós. Essa erva daninha se chama tristeza, se chama temor. Essa erva daninha se chama incerteza, desesperança. Essa erva daninha se chama depressão. Ela vai tomando conta, né? A depressão que eu falo no sentido de quando... porque a depressão tem vários fatores, né, que a pessoa que tem depressão, são vários fatores que causam, né? Eu estou falando do lado espiritual, né? Do lado das influências que nós recebemos. Claro que o tratamento tem que ser, né, em vários ângulos, né? Espiritual, psicológico e orgânico, né? Através do psiquiatra, né? Psiquiatra, psicólogo e também o tratamento espiritual. Bem, então, quando nós trabalhamos a fé, a certeza em nós nos acalmamos. É a tempestade acalmada. Né? Então, a tempestade que precisa acalmar não são as coisas exteriores, não são os problemas exteriores que precisam se acalmar, que precisa melhorar, que precisa parar. Não. É eu que preciso acalmar a tempestade dentro de mim. A tempestade da incerteza, da insegurança, essa tempestade do desespero. Porque o desespero faz com que a pessoa não veja a saída. Né? Todas as portas estão fechadas. Tudo vai se acabar. Né? Esse é o desespero. E onde está Jesus? Onde está Deus? Ele está em nós. Nós estamos em Deus. Deus está em nós. Em todos os momentos da vida. Em todos os momentos da vida. Ele é quem leva o barco de nossa vida. Ele comanda nossas vidas. Existe um projeto divino para cada um de nós. O que esse projeto diz em relação ao amanhã? Não sabemos. Não sabe... E é bom que não saibamos. É bom. Agora, como diz na mensagem inicial, precisamos trabalhar, precisamos nos fortalecer em Deus, precisamos nos fortalecer na fé para acalmar essa tempestade interna dentro de nós. Uma pessoa perguntava outro dia, como trabalhar a fé? A pessoa dizia, eu não tenho fé. Como eu trabalhar essa fé? Como conseguir essa fé? Então, precisamos entender que a fé ela é trabalhada, ela cresce dentro de nós aos poucos. Ninguém é uma pessoa de muita fé do dia para a noite. Não. Isso é um trabalho, né, paulatino. Em primeiro lugar, é preciso viver a religiosidade. Viver a religiosidade. Se a pessoa é católica ou evangélica, né, ou budista, ou muçulmana, ou espírita, viva a sua religião, a religiosidade. Como disse no início, sendo obediente, né, ao chamamento do evangelho, ao chamamento das virtudes que aquela mensagem prega. Em qualquer religião tem as mensagens da virtude que é pregada. Então vamos viver, vamos ao templo, vamos agora nesse momento de pandemia, né, que nós venhamos a assistir às lives, né, participar das preces, das orações, dos estudos e tentar aos poucos ir colocando isso em prática diariamente. Nós acreditamos muito, muito mesmo, quando vamos no médico e o médico, né, coloca lá a receita depois que examina, né, olha os exames, né, e prescreve a receita. Então, nós acreditamos piamente naquilo ali. Devo tomar medicamento tal hora e tal hora. O outro medicamento tal hora e tal hora. O outro medicamento, aqui na hora. E nós temos a certeza, né, de que iremos ficar curados.
Agora, quando no centro espírita diz o seguinte, olha, o seu remédio é esse aqui, ó. Olha o remédio, né? O Evangelho segundo o Espírito, que nós devemos tomá-lo todos os dias. Aí a pessoa não acredita. Muitos não acreditam. Tomar o Evangelho todos os dias é usando, parafraseando Jesus, quando ele disse, eu sou a verdadeira água. Quem toma dessa água jamais terá sede. Eu sou o verdadeiro pão. Quem come deste pão jamais terá fome. Então, foi Jesus quem disse isso. Né? Ele é quem sacia a sede e a fome do Espírito. É Jesus quem sacia. É Ele que nos preenche de esperança. É Ele que nos preenche de fé. Então, precisamos tomar essa dose desse medicamento diariamente. 10, 15 minutos por dia. Ler o Evangelho. Abrir a página do Evangelho. Ler. Né? E deixar essa mensagem penetrar em nós. Depois da mensagem, né, fazer uma prece de agradecimento e seguir a vida. Eu vou contar para vocês uma experiência que ocorreu recentemente. Né? Faz 3 dias, no domingo, eu faço aqui em casa o Evangelho no Lar. Eu sempre faço com a família. Meu filho, ele vem sempre aqui aos domingos e traz 2 filhos que ele tem, né, que são nossos netos. Um de 13 anos e outro de 17 anos. E nós fazemos o Evangelho, sempre fazemos o Evangelho, eles passam aqui à tarde, né, assistir filme, tudo, a gente se diverte. E depois nós fazemos o Evangelho antes deles irem embora. Interessante o seguinte, o meu neto de 17 anos, ele contou uma experiência, ele disse, vô, essa semana eu achei por bem ler o Evangelho em casa. Olha, eu nunca tinha comentado com ele, né, ser tão jovem e tudo mais, né, e também não passou por nenhum problema grave, né, essa questão de ler o Evangelho todos os dias, isso a gente passa para os pais. Né? Mas ele disse que resolveu ler. Não o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento. Né? O Evangelho, né, o original, no caso. Né? Ele disse que leu e depois fez uma prece. Só que na prece, ele disse bem assim, ele disse que conversou com Deus e disse assim, Senhor, se o Senhor estiver me escutando, eu queria que o Senhor desse um sinal. Mostrasse um sinal para mim que o Senhor está me escutando. Olha só, que inocência. Né? Achar que Deus não escuta, né, as nossas preces e tudo mais. Aí ele fez esse pedido e disse que depois foi se deitar. Quando se deitou, o que foi que ele percebeu? Ele sentiu um abraço muito forte e carinhoso nele. Um abraço muito acolhedor. E ele ficou assombrado com aquilo. Olhou, não tinha ninguém. E sentiu aquele abraço forte nele. Depois ele ficou um pouco assustado com aquilo, se levantou, né, e foi para o computador. O computador, a tela estava desligada em stand-by. Né, quando o computador fica um tempo parado, fica desligada somente a tela. Mas ele disse que estava ligada e estava escrita na tela, não desista. Olha, ele disse que se arrepiou todo e contou essa experiência para a gente quase chorando. Então, assim, não tenhamos essa dúvida, não tenhamos em hipótese nenhuma, né, que Deus está conosco em todos os dias da nossa vida. Quando Jesus repreendeu os discípulos, quando Jesus os repreendeu, naquele momento da turbulência, é como que estivesse dizendo assim, indiretamente dizendo assim, vocês não acreditam que Deus está com vocês? Vocês não acreditam na imortalidade da alma? Vocês não acreditam na sua felicidade futura? Todos nós precisamos ter essa certeza para que a fé realmente se instale em nós. Façamos, então, nossa prece final. Já acabou o tempo, né? Papo maravilhoso, muito bom.
mas finalizou. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, tá certo? Obrigado, Senhor, pela paz, pela luz. Obrigado, Senhor, por este momento em que estamos tão felizes, tão contentes, e nos transportamos em pensamento a vós. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos, ilumina nossas ideias, fortalece-nos cada vez mais, para que possamos resistir às tentações que querem nos conduzir por caminhos perniciosos. Fortalece, Senhor, em nós a fé, para que possamos dizer não aos convites que querem nos levar à tristeza, que querem nos levar ao desânimo. Em hipótese nenhuma. Somos espíritos imortais, temos um projeto de vida imenso pela frente e precisamos estar cada vez mais ligados a vós. Ó Jesus, dai-nos cada vez mais essa certeza de que vós estás conosco, de que Deus nos conduz no barco da vida. Acerena minha alma, acalma meu espírito e trabalhe em mim a fé, para que eu cresça cada vez mais neste sentido. Que as bênçãos do alto se façam presentes, que a luz do Cristo ilumine todo o nosso lar. Mentalizemos a nossa residência, mentalizemos o nosso lar, mentalizemos nossos entes queridos e peçamos a Jesus por tudo. Peçamos também a Jesus por todos aqueles que neste momento estão sofrendo nos hospitais devido à pandemia do Covid-19 e também devido a outras enfermidades. Que a vossa luz, Senhor, que a vossa paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja.